Jejuar é privar-se de algo imediato e necessário. Aclamemos com alegria o Santo Evangelho cantando. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta, e o teu Pai que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfume a cabeça, lave o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido irmão e amigo Adelfonso, queridos irmãos e irmãs, na graça do Santo Batismo, reforço aquilo que falei no início da Santa Missa, que me sinto honrado pelo convite em poder presidir uma das noites dessa novena que considero tão especial, uma novena a São João Batista. Quantas coisas nós podemos aprender com o exemplo de São João Batista, não é verdade? São João Batista, esse homem simples, humilde, abnegado,
consciente da sua missão perante Deus, coloca-se de uma maneira tão surpreendente e maravilhosa nas páginas do Evangelho, que certamente inspira a todos nós em nosso exemplo e no nosso testemunho cristão. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés, diz ele, se referindo a Jesus. Também nos momentos de falar as coisas às claras, o grande profeta não se omitia, não se escondia. Se tivesse que denunciar, ele denunciava. Se tivesse que chamar a atenção dos grandes, dos poderosos no seu tempo, ele assim o fazia. Custou-lhe um martírio, como todos nós sabemos. Então é uma novena muito especial, porque além de contarmos com a maravilhosa intercessão de São João Batista junto a Jesus, nós também aprendemos com o seu exemplo como sermos fiéis a Deus. O tema dessa noite, as consequências do pecado no mundo, não é um tema difícil. Quer ver só? Quais são as consequências do pecado no mundo? Pensemos um pouquinho nas coisas que estão acontecendo atualmente. Pensemos um pouco na realidade das famílias, pensemos na realidade da juventude, pensemos um pouco na situação das pessoas idosas, pensemos um pouco sobre a situação em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossa cidade. Pensemos um pouco naquilo que acontece no Brasil e no mundo. Não é difícil identificar as consequências do pecado. São Paulo, na carta aos Romanos, vem nos dizer que a principal consequência do pecado é a morte. E a morte, eu entendo, nas suas diversas expressões. Não apenas a morte do corpo biológica, mas a morte no sentido muito maior. Porque o pecado gera a morte. O pecado fere o nosso coração. O pecado gera tristeza. As consequências do pecado no mundo são sentidas por todos nós, até por quem se esforça em não pecar. Então, nós temos a clareza de que as consequências do pecado no mundo são inúmeras, inúmeras. Mas aí nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus diante de tudo isso? E encontramos a resposta. Deus espera que nos empenhemos em lutar contra o pecado, em lutar contra as diversas manifestações do pecado, o pecado tanto no aspecto pessoal, aquilo que eu faço ou que deixo de fazer pelo meu próximo, como também no aspecto social. Sim, porque a Igreja sabiamente nos chama a atenção sobre esse ponto. A ganância, a mesquinharia, o poder geram consequências desastrosas em nossa sociedade e nosso mundo. Temos acompanhado pela mídia essa grande conferência Rio+20. Qual que é o tema dessa conferência? Ela está falando sobre o quê? Alguém se lembra? O meio ambiente, justamente. Por que está se falando sobre o meio ambiente? Porque o ser humano, movido pela ganância, pelo poder, pelo lucro, vem degradando a natureza, o meio ambiente. E antes de acontecer essas conferências, muito antes, eu era pequenininho, nem pensava em ser padre naquela época, mas eu já ouvia a igreja falar sobre a natureza, a importância de preservar o que é de todos. Esse foi o tema de uma campanha da fraternidade. E recentemente também, a igreja mais uma vez
veio denunciar o que está acontecendo com o nosso planeta, veio anunciar a vontade de Deus mais uma vez para o nosso planeta e conclamar, convocar a todos os cristãos e todas as pessoas de boa vontade a arregaçarem as mangas e fazer alguma coisa, porque senão as próximas gerações estarão entregues a um mundo em que de fato será muito difícil viver. Então aí a gente encontra uma consequência muito concreta do pecado. Olhemos a situação também de nossas famílias. Quantas coisas complicadas que vêm acontecendo, quantos pais e quantas mães eu mesmo atendo no meu cotidiano pastoral, lá na paróquia em Santos, Nossa Senhora Aparecida. Quem conhece a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Santos? Levanta a mão. Algumas pessoas conhecem. Quem não conhece, quando for a Santos, passa lá para tomar um cafezinho com a gente também, né? E depois participar da missa, lógico. Mas então, quantos pais e quantas mães que vêm conversar comigo por causa de problemas relacionados a drogas? Lá nós temos um grupo também que funciona toda segunda-feira às 20 horas e que oferece algum tipo de apoio e auxílio às famílias que enfrentam esse flagelo. Essa é a palavra. A droga tem sido um flagelo no meio de nossas famílias, no meio da juventude. E aí a gente sabe que muitas vezes as drogas mais sérias chegam na vida da pessoa encaminhadas pelas drogas que são classificadas como drogas lícitas. É a cervejinha, né? É aquela bebida aparentemente inocente, mas que na verdade só destrói. E cá entre nós, quanto comercial, quanta propaganda de bebida que a gente vê na televisão, não é verdade? Não faz muito tempo que grupos também da Igreja Católica se empenharam em organizar uma lista de abaixo-assinado para poder colocar algumas regras em relação a isso. Vejam só a questão do cigarro. Não se vê mais propaganda de fumo na televisão, não é? A mesma coisa se pretendia fazer em relação à bebida. E cá entre nós, eu acho que é uma iniciativa muito importante. Vai colocar alguma propaganda de bebida, que coloque de madrugada, quando a maioria do pessoal já está descansando, já está dormindo, porque isso é um estímulo constante, inclusive para as crianças, para os jovens. Consequências do pecado no mundo. E o que devemos fazer diante desse tema? Ficamos um pouco assim desconfortáveis, porque corremos o grande risco também de apenas lamentarmos tudo o que acontece. Deus não quer isso. Deus espera que sejamos pessoas, verdadeiros cristãos, capazes de anunciar esperança diante de tanta situação difícil. E por isso nós estamos aqui, e por isso nós estamos refletindo nessa novena do Santo Padroeiro, porque São João Batista nos oferece esse exemplo de que diante do mal, das consequências do pecado, nós não podemos cruzar os braços. A primeira leitura de hoje, tirada do segundo livro dos Reis, mostra a sucessão profética. Então Elias, que passa para Eliseu a tarefa de continuar tudo aquilo que ele vinha fazendo contra a idolatria, contra os desmandos do rei, contra a opressão dos mais pobres. Então Eliseu vai assumir isso de cheio de cara. Eliseu vai continuar e vai continuar dando sinais de esperança para o seu povo. Quem sabe nós também hoje, o Senhor está falando em nossos corações, sejamos também anunciadores e profetas onde nós estamos, na nossa família, na nossa comunidade, no bairro.
de alguma maneira, podemos com certeza assumir essa missão, que inclusive nos é dada pelo batismo. E no Evangelho, que maravilha! Esse Evangelho, ele é proclamado no início da Quaresma. Não sei se alguém se recordou. No início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, nós acompanhamos esse Evangelho, porque Jesus fala da prática da caridade. No Evangelho consta a esmola, mas é a prática da caridade. Jesus fala do jejum e Jesus fala da oração. Com certeza, esses 3 pontos na vida do cristão são muito importantes para nos alimentarmos da palavra de Deus, para sermos revestidos pelo amor do Senhor e para concretamente arregaçarmos as mangas e fazermos alguma coisa. E aí, pensando em partilhar alguma coisa com vocês sobre essa grande tarefa diante das consequências do pecado no mundo, eu encontrei uma história que eu acho que vai nos ajudar a iluminar melhor esse tema. Principalmente em relação a como nós devemos nos situar e nos comportar diante das consequências do pecado. Um dia sonhei que tinha ido a um país distante e passeava pelas ruas de uma grande cidade. Enquanto caminhava e contemplava as pessoas, senti-me triste. Aquela cidade tinha os mesmos problemas das cidades do meu país. Ao virar uma esquina, deparei-me com uma loja grande e bonita. Entrei. O empregado que estava ao balcão era um anjo. Achei muito estranho e perguntei-lhe o que se vendia naquela loja. O anjo respondeu-me com simpatia: ora, nós vendemos tudo aquilo que desejares. Então, mais do que depressa, eu lhe pedi um mundo novo. Comecei a pedir, em primeiro lugar, muita paz, o fim de todas as guerras do mundo, muita liberdade e justiça, sobretudo para os povos oprimidos e maltratados. Em seguida, pedi muita tolerância, generosidade e amor para todos os que necessitam, muito amor e compreensão para as famílias, trabalho para todos e o fim do desemprego. Queria ainda que todas as religiões se dessem bem e houvesse muita união entre as igrejas, que acabasse para sempre a poluição e que todos respeitassem a natureza. E continuei até que o anjo me interrompeu e disse: desculpe, amigo, creio que você não compreendeu muito bem. Nós aqui não entregamos os frutos, apenas as sementes. Nós aqui não entregamos os frutos, apenas as sementes. Deus está dando sementes para nós hoje, nessa Santa Missa. Vamos semeá-las? Vamos espalhá-las? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos.
instantes, vamos apresentar ao bom Deus os nossos pedidos, as nossas preces, as nossas súplicas, tudo aquilo que está no nosso coração.